Bom dia a todos aqui presentes, todos que acompanham online. Eu queria agradecer imensamente à comissão organizadora pelo convite. É uma satisfação muito grande poder participar desse encontro e trazer também um pouco da experiência, das discussões e das colaborações da Coordenação Geral de Sangue. Eu vou compor aqui nas discussões, né, trazer para vocês nesse momento um pouquinho desse desafio, né, que é falar de autossuficiência nacional na hemoterapia, trazer um pouco desse cenário, algumas reflexões. Então, aqui a gente, nas apresentações do Arthur, da Kelly, a gente teve a oportunidade de perceber a importância, da nossa estrutura regulamentar, que nos norteia, que nos orienta, que traz o balizador para a nossa atuação e traz também a responsabilidade de todos esses atores, especificamente do Sinazam. E aqui eu só vou destacar algumas coisas, alguns pontos importantes para esse tópico, porque são balizadores para as decisões que a gente traz, para as estratégias que a gente adota, né? Então, aqui a gente tem a nossa... a nossa lei 10.205, que de fato vai trazer ali toda a estrutura da política nacional de sangue, reforçando a questão da não comercialização dos produtos e traz também a importância da estrutura ética e criação de regras para a proteção de doadores e receptores. O próprio decreto 3990, perdão, gente, que vai trazer o detalhe da organização e estruturação do nosso sistema de sangue e definir também um pouco das responsabilidades relacionadas aos 3 entes da federação e a própria lei de estruturação, de criação da Hemobras, que traz ali o sinalizador da decisão do Estado de criar uma estrutura específica para a busca também da autossuficiência de produtos hemoderivados no nosso país. E esse marco regulatório, ele tem um foco importante, porque ele é o pilar, né, ele traz ali a fundamentação da busca dessa autossuficiência, permitindo essa harmonização entre os entes de todos os níveis e o desenho de como a gente pode implementar essa estrutura dentro do nosso Sistema Único de Saúde. E é importante trazer aqui alguns princípios, né? A gente vem, desde ontem, o quão importante esses pilares, esses regramentos, esses norteadores para a estruturação e fortalecimento da nossa hemorrede, né? Que, de fato, eles vão nos nortear. E aí, a importância da universalização e a garantia do atendimento hemoterápico, a questão da doação voluntária exclusiva em todas as nossas estruturas e doações no país e, de fato, a proibição da remuneração, e a Kelly bem colocou, da importância do ressarcimento dos custos, mas não da comercialização dos nossos produtos. E aí, todo esse arcabouço ele é executado dentro do nosso sistema pelo Sinazam, que é coordenado pelo Ministério da Saúde, tem como órgãos operacionais executores toda a hemorrede, né, todas as unidades, todos os serviços de saúde do país. A Hemobras, como essa estrutura de apoio de centro, acho que o meu laser não está funcionando muito bem, de centro produtor de hemoderivados, e os órgãos de apoio, que são as vigilâncias sanitárias, a vigilância epidemiológica, os laboratórios de controle e, claro, também compondo a gestão do sistema no nível estadual e municipal, os gestores estaduais. A gestão do nosso sistema, por mais que ocorra a questão de eventual contratualização da prestação de serviço, é uma atividade que ela não é terceirizada. Ela compete à área pública, ao setor público, a gestão e a definição de estratégias e atuação dentro da nossa hemorrede, dentro do Sinazam.
E aí, especificamente, aqui só um resumo com algumas características do que compete ao Ministério e ao Estado e ao Distrito Federal. Então, o foco do Ministério na formulação das políticas, na elaboração da normatização, o planejamento da política e da discussão também da compra de medicamentos estratégicos para o setor, a coordenação de parâmetros, né, a atuação na área de coordenação nacional de contingências, por exemplo, a definição de parâmetros e metas relacionados ao plano diretor, que a gente também teve a oportunidade de ontem e anteontem poder discutir com vocês também alguns aspectos relacionados a definições da estruturação desse plano, e garantir o acesso dos hemoderivados para os portadores de coagulopatia. Já o Estado, de fato, poder atuar na formulação de suas políticas, né? Kelly trouxe bem a dinâmica, a independência que o Estado tem de organizar a sua estrutura financeira e também o avanço dentro da cobertura no setor, no seu território, a coordenação das ações de vigilância sanitária e emergências dentro do seu limite e, de fato, garantir a oferta de sangue com qualidade à população naquele território, coordenando a distribuição desses medicamentos que hoje é de responsabilidade de aquisição pelo Ministério da Saúde. E aí eu quero trazer alguns aspectos importantes quando a gente fala de autossuficiência, que eles vão além da questão de volume, né? Então, o nosso pilar de doação é 100% voluntária e não remunerada, e isso traz para nós todo o desenho de estratégia e atuação para a manutenção desse princípio. O compromisso ético, Luciana colocou muito bem ontem na abertura, a nossa responsabilidade ética com o sistema, com os nossos doadores e pacientes. Então, isso define como a gente atua, como a gente organiza as nossas ações, inclusive para a manutenção desse sistema com segurança. A questão da qualidade do tempo, a gente ter produtos, não só em quantidade, como eu falei, mas com características e especificidades e tratamentos para cada necessidade que a gente tem dentro da rede, e tê-los de forma oportuna, não só tê-los, mas tê-los de fato quando é necessário uma transfusão. O financiamento e incorporação de tecnologias, como a gente bem colocou, essa estrutura para acontecer, ela precisa de fato da manutenção e o incremento e revisão desses financiamentos, e a incorporação de melhorias dentro do processo, que cabe a nós, enquanto gestores públicos, refletir, pensar, avaliar e, de fato, proporcionar, visando a melhoria do serviço prestado e ter realmente uma governança, uma gestão desse sistema de forma eficaz. Então, diante disso, dessas premissas, a gente tem aí 2 pilares voltados para essa questão da hemoterapia. O sangue, direcionado para o processo transfusional, digamos assim, e o plasma, hoje, para a produção dos hemoderivados. E aí essa estrutura, ela precisa, de fato, acontecer de forma integrada e harmonizada. Então, assim, não é à toa que a gente fala da importância da harmonização da nossa atuação dentro desse sistema do Sinazam, esses 3 entes do ponto de vista de coordenação, serviços de hemoterapia e Hemobras, para que a gente possa, de fato, potencializar todas as nossas ações e a gente poder, de fato, alcançar, ter a disponibilidade de um suprimento amplo para a população, atender às diversas necessidades e especialidades, alcançar, né, e trabalhar nessa questão logística e operacional do nosso sistema, entendendo que o Brasil, apesar dessa diversidade territorial, que é um desafio, mas a gente tem instrumentos e estratégias que ainda podem ser trabalhados e potencializados para que a gente tenha uma concentração e uma potencialidade da qualidade e do ganho de escala dos nossos serviços e ter realmente aí uma estrutura resiliente para alcançar tanto a disponibilização de sangue e produtos para a Hemobras.
Então, considerando essa questão do foco clínico das transfusões, dos hemocomponentes, né, dos produtos lábeis, a gente tem, a OMS traz parâmetros referenciais de 1 a 3% da população doando sangue para uma cobertura, e países mais desenvolvidos chegam a 4 até 5%, mas essa realidade tem mudado um pouco. A gente está em torno, no Brasil, de modo geral, em torno de 2% da população doando, mas a gente já percebe resultados diferentes quando a gente tem estruturas já estabelecidas de PBM, que tem esse olhar mais sistêmico voltado para o cuidado do sangue do paciente, e aí a gente ter realmente uma prevenção do uso desses produtos, ou melhor do que uma prevenção, né? Você ter realmente evitar com que o paciente possa precisar, mas quando ele precisar, ele ter de forma oportuna, qualificada e segura. Então, a gente já tem uma percepção que não é só ter o volume de sangue, mas ter ele qualificado e essa estrutura de saúde, de atendimento e de cuidado antes que ele precise desse produto. E aí, como Arthur bem colocou, e Kelly também trouxe, a nossa atuação, né, de dar soluções e dar esse apoio para a estrutura de saúde, em todo o nível da média e alta complexidade. Então, a gente não tem uma estrutura de saúde para transplante, oncologia, urgência, emergência, atenção hospitalar e obstetrícia sem ter um produto, um sangue de qualidade e especificidade. Então, a gente tem que buscar, e compete a nós, enquanto gestores, buscar cada vez mais a qualidade e especificidade para cada público desses produtos. Aqui eu queria trazer um recorte para vocês um pouco como é que está, são dados da Anvisa, do Hemoprod, uma série histórica aqui de 2015 a 2024, que traz um pouco aí do nosso comportamento enquanto Brasil, das questões em relação à doação de sangue. O Brasil teve uma estrutura mais robusta de coleta, e foi, como eu falei, essa questão de volume. Apesar que o nosso território ele é um pouco diferente, a gente tem territórios que, de fato, têm uma necessidade maior, que ainda carecem de aumento de volume, mas também a gente tem unidades que já estão até com quase 3% da doação da população do ano. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é que mesmo teve uma lacuna aqui em 2021, pós-pandemia, no sistema deles, mas a gente vem retomando ao longo do tempo essa capacidade da estrutura da rede de coletar. E quando a gente bota um pouco a lupa nesses dados, não está passando. Aqui passou. Quando a gente bota, eu não sei se o projetor já está com o equipamento aqui. Quando a gente bota uma lupa nesses dados, a gente percebe que ao longo desses anos houve, de fato, um avanço da atuação e da cobertura dos serviços públicos no atendimento dentro do Sistema Único de Saúde. Por quê? Porque é nossa responsabilidade, é nossa competência. Então, assim, a gente não tem escolha, a gente tem a obrigação, o dever de fato, proporcionar essa cobertura, e a gente percebe que tem uma participação filantrópica, importante em alguns estados de uma forma até mais concentrada, principalmente na região sudeste, mas a gente também percebe uma redução importante da participação do privado na contratualização dentro do SUS, o que leva a gente a refletir de que, de fato, há diferente de nós, o setor privado tem a escolha de proporcionar ou não a disponibilização desses produtos. Então, nós não temos essa opção. Então,
a nossa ação e o nosso planejamento é fortalecer essas estruturas para que, de fato, a gente possa cumprir o que nos é estabelecido e fazer esse atendimento para a nossa população. Quando a gente fala do plasma, de fato a gente tem aqui brevemente, né, falando da estrutura de recolhimento do plasma. Hoje, a concentração dos esforços está relacionado ao aumento e à disponibilização do plasma excedente do uso transfusional para fins industriais. E a ideia é que esse plasma possa chegar na indústria e, de fato, retornar como hemoderivados para a nossa população. E aqui também trazendo dados, uma reflexão de dados de 2024, considerando aqui, do Hemoprod, considerando aqui uma produção de 3.500.000 bolsas, tá, de sangue total. Se a gente estimar que 95% dessas doações geraram, de sangue total, geraram plasma, a gente teria aí uma estimativa de 767 mil litros de plasma. Efetivamente, dos dados que a gente tem, a gente sabe do viés, mas é uma informação interessante da gente olhar, e a gente também sabe da complexidade do que é disponibilizar um plasma, né? A gente teve efetivamente 88% dessa produção de sangue total sendo fracionado em plasma, que dá em torno aí de 679 mil litros. Desse total, 10% foi destinado à transfusão, quase 11%, e quase 90% é o excedente do uso transfusional. Efetivamente, no período, a Hemobras coletou cerca de 200 mil litros de plasma, e a gente tem aí um potencial de quase 400 mil litros de plasma excedente do uso transfusional. É uma conta seca, mas um potencial ainda grande que a gente tem do excedente. É claro que a busca da autossuficiência não vai se sustentar somente com o excedente do uso transfusional. A gente vai ter que pensar em estratégias de coleta de plasma por aférese, mas a gente tem aí uma área, um escopo de melhoria de processo que pode ser alcançado e potencializado dentro dos serviços. Passando. Não está passando aqui, por favor. Opa. Isso. A gente precisa entender que a gente tem esse potencial de plasma e, de fato, ele é um recurso hoje considerado estratégico globalmente. Estratégico globalmente porque a gente depende dos produtos derivados hoje cada vez mais concentrado na imunoglobulina. A disponibilização do plasma ela é feita no mundo, mais de 60% o fornecimento de plasma mundial é de origem americana, que tem uma característica hoje de gestão geopolítica que pode comprometer esse abastecimento. A pandemia trouxe um olhar muito forte da importância dos países terem a busca da sua autonomia, uma vez que com a queda das doações houve de fato uma retração da disponibilização de produtos hemoderivados no mundo, e a gente tem países consumindo, como a Europa, 25% desses produtos, principalmente a imunoglobulina, e muito dependente desse mercado. A gente ainda depende desse mercado, né? Mas a gente tem um potencial interno, tanto de população, de território, que permite a gente ousar, avançar mais para buscar que essa dependência externa seja cada vez mais reduzida. E, com foco nisso, e já no avanço das qualificações dentro dos serviços que foram feitos fornecedores de plasma, a Hemobras já identificou gargalos importantes dentro da questão da retração na disponibilização do plasma.
A gente tem aí 47% relacionado à insuficiência de armazenamento e congelamento, 23% relacionado ao sistema de informação, e essa questão ela não está só relacionada à rastreabilidade dentro do serviço, sistema de informação, mas também dificulta a ausência desse sistema de uma forma mais sistematizada, dificulta também as ações de planejamento, de modo geral, dentro dos entes do Sinazam. E a hemorrede também, vocês, enquanto Hemocentro, já identificaram e tem um diagnóstico importante que trouxe aí, claro, as limitações de custeio, as questões também relacionadas à cadeia de frio e preocupações relacionadas à questão do deslocamento e distanciamento do transporte propriamente dito. Diante disso, o Ministério da Saúde, por meio do novo PAC, teve a preocupação de realmente poder investir nessa cadeia de financiamento. A meta da área da saúde relacionada a isso, dentro do Complexo Econômico e Industrial da Saúde, trouxe um volume de quase 800 milhões relacionados à conclusão das etapas da Hemobras, mas também de 100 milhões voltado para o fortalecimento da hemorrede, chegando ao investimento de 116 milhões. A gente teve a oportunidade aí de fazer essa aquisição centralizada. Foram 132 unidades de congelamento, já introduzindo congelamento rápido para o plasma, introduzindo também uma tecnologia de congelamento por contato, que foi um desafio, né, também, e uma coisa importante para acelerar e trazer mais qualidade no congelamento desse produto. 428 unidades relacionadas a freezers para armazenamento, e também 44 unidades de freezer menos 80. Desse processo, a gente já tem 559 equipamentos entregues, faltam 45, foram contemplados 125 serviços em 22 unidades federadas. A gente está faltando entregar 21 equipamentos de blast, de 27 equipamentos de 24 bolsas, e a entrega dos blasts de maior que esses de contato, ela é um pouco mais lenta diante da complexidade tanto de importação e como também de instalação dentro dos serviços, ela está um pouco mais lento, mas a gente já teve aqui a instalação de 2 unidades na Fundação Hemocentro de Brasília, e essa semana, aqui em São Paulo também, a gente já está tendo a instalação desses blasts, tanto em Campinas quanto na Fundação ProSangue. E aí eu vou passar aqui rapidamente das estratégias que a gente está traçando para sustentar e apoiar essa questão da disponibilidade. O foco na cadeia de frio, tanto nessa questão do congelamento como armazenamento, mas também estruturas, os serviços ainda identificam estruturas intermediárias de armazenamento e manejo desse plasma dentro das unidades. A gente tem uma questão de infraestrutura que é importante, não são freezers que vão dar conta desse congelamento, somente, né, desse armazenamento, mas a gente também precisa pensar em estruturas intermediárias, principalmente nesse momento de preparação e retirada do plasma na hora do transporte. A questão também da manutenção da temperatura da cadeia de frio. Do ponto de vista de tecnologia de produção, a gente está com uma oficina aqui também junto com a Hemobras e com todos os profissionais de processamento dos hemocentros para discutir melhores estratégias e avaliar a questão da produção por buff coat numa perspectiva de uma disponibilidade maior de plasma. A questão da adição de solução, a introdução de soluções aditivas de plaqueta, que também permite. E aí são estratégias que não estão focadas só na questão do aumento de plasma, mas também na melhoria do sangue para transfusão. A disponibilização das soluções de plaqueta, aumenta o plasma a ser disponibilizado, também ajuda a reduzir reações transfusionais da utilização desse produto e aumento também, isso já acontece, mas aumentar essa sistematização de disponibilização também não só do plasma fresco congelado, mas do congelamento após essas 24 horas. A estratégia de fato, disponibilização do plasma masculino para fins transfusionais e o feminino exclusivo para uso industrial, e aí também a gente ajuda o processo transfusional protegendo
os pacientes de reações transfusionais como o TRALI, e também pensar na sustentabilidade desse sistema, entendendo que um produto mais qualificado, a rede trabalhando num produto mais qualificado, a gente tem que fomentar e melhorar o custeio desse sistema, considerando todo investimento voltado para esse plasma para fins industriais. A gente criar estruturas de monitoramento que valorizem. E aí a gente pensa muito na evolução do PNQH com o Quali-Sinazan, isso já está sendo estruturado, focando muito e apoiando a rede não só nos indicadores voltados para a melhoria desse desempenho do plasma, mas também para as estratégias de PBM. E, a partir daí, também apoiar a rede na questão de qualificação, de busca de certificação dessas estruturas, desses serviços. E aí o foco, de fato, é maximizar o envio do aumento do plasma para a indústria, reduzir o descarte e valorizar e potencializar as boas práticas, né, a manutenção das boas práticas. Então, para finalizar, o foco da autossuficiência no sangue é, de fato, a estrutura clínica. Quando a gente fala nesse plasma, o aumento dessa disponibilidade e alcance dessa soberania em relação ao mercado mundial. Os requisitos relacionados a isso, hoje a gente tem, de fato, um marcador de percentual de população doando para essa cobertura, mas a gente já tem as estratégias importantes de PBM que relativizam isso um pouco. E, do ponto de vista do plasma, essa capacidade instalada de fracionamento ela é importante. E aí a gente tem, de fato, produtos disponibilizados com melhor qualidade e mitigar essa dependência do mercado externo para esses produtos. Era isso que eu tinha para falar. Obrigada.